e agora a gente vai dar continuidade aqui ao documentário. Vamos lá. For those who have experienced the benefits of yoga for themselves, they don't need any evidence, they don't need any research to convince them that yoga can help. However, there are others who do like a little bit more of a robust, scientific, systematic way of looking at what's actually going on rather than, the anecdotal evidence that so many people give. Então, aqui é um ponto interessante que ele fala, né, que pra gente que pratica, eu falo bastante isso, a gente não precisaria de uma pesquisa científica para comprovar tudo isso, porque depois da aula é nítido, a sensação e tudo isso é muito claro aqui para nós, né? Mas a gente gosta de entender as coisas e também de, eventualmente, as coisas podem estar erradas ali, sabe? A gente pode ter uma visão da consciência, por exemplo, que não se comprova, que é uma visão diferente da que os hindus tinham. Então a ciência, ela tem essa possibilidade que é maravilhosa, que é diferente de você estudar uma escritura. Estudar a escritura, você tem que adaptar aquilo a um momento, ou você tem que aceitar que a escritura vai estar sempre certa, é você que não entendeu muito bem. Enquanto que a ciência está dizendo assim, ó, olha, eu tenho evidências apontando para aqui, mas existe a possibilidade também de eu estar errado. Então vamos deixar essa pontinha de dúvida aí, que pode ser que a gente entre por aí. Então a questão de entrar com uma investigação mais científica, mais analítica, ela não vai só para dizer assim, vamos afirmar que tudo isso é verdade, mas ela pode também trabalhar no sentido de achar coisas que não são verdades, tá? Então isso é bem importante a gente ter isso claro, porque aqui ele coloca simplesmente como, a gente está comprovando tudo, as pessoas gostam de entender, de fato a gente gosta de entender, mas não é só isso. A gente pode simplesmente estudar para ver que alguma coisa possa estar sendo ensinada de forma errada ou possa estar sendo compreendida de forma errada. Vamos lá. So, what I've been doing recently is research in the field of yoga for depression and anxiety disorders. The most significant result that we found was the reduction in measures of depression. So we compared the group of people who were doing the yoga practice, it was done over 6 weeks, and the control group was continuing with their regular treatment. And we saw a significant difference between the two groups. We saw a 33% reduction in the group of people who were doing the yoga practice. We saw a significant reduction in scores in anxiety, in overall psychological distress. We saw an increase in resilience, that's a really important measure in mental health. We saw increases in the frequency of positive experiences that people were reporting, and conversely, a reduction in the frequency of negative experiences. The average amount of yoga that people were doing was 12 minutes on a regular basis, most days of the week over 6 weeks. Probably the most important measures were the reduction of the depression and the anxiety scores, but each of the other measures gives us a much more overall picture of improvements in mental health. The evidence supports the whole idea that if people do something that includes movement, breath, mindful attention and relaxation, using the framework of yoga, a little bit each day really does bring about some pretty significant results. Esse cara aqui, ele não apresenta ali a pesquisa dele, mas depois eu fui atrás, tá, pra ver, e ele fez mas eu não achei de fato os links da pesquisa, mas ele fez um PhD recente aí, com esse foco, enfim, em cima dessa pesquisa sobre pessoas que faziam yoga. Ele traz muito uma questão de que o yoga, para ele, assim, ele põe uma posição que ele vai produzir mais efeito se ele for muito customizado, assim. Se você conseguir levar para cada aluno o que de fato esse aluno está precisando mais. Inclusive, dentro da pesquisa dele, ele tem casos, assim, de que eles fizeram apenas instruções e não necessariamente, assim, deram aula para pessoas, mas eles fizeram instruções ali e que isso produziu ali tantos efeitos como se as pessoas tivessem praticado. Então,
O que esse Michael Dore aí ele traz de interessante, assim? Mais uma vez ele reforça essa questão da ansiedade, a questão da depressão, né? Que são os casos que vêm sendo encontrado efeitos aí também na meditação mindfulness. E mais uma vez, como yoga é meditação, só que é uma meditação que envolve outras coisas e não apenas parar e focar numa coisa única, mas também o movimento do corpo, atento, respiração com atenção. Então, o que produz-se de efeito com relação à meditação mindfulness, se fosse fazer o mesmo experimento com yoga, se chegaria a resultados muito próximos, né? Inclusive ele fala ali que o tempo que as pessoas fizeram essa pesquisa era de 12 minutos por dia, né? Então as pessoas passaram ali por uma situação de 12 minutos por dia e tiveram efeitos aí tanto na redução de estresse, na redução da ansiedade, na redução da questão da depressão. Então esse professor, que é o Michael Dore aí, ele é um australiano, ele tem um instituto de pesquisa lá na Austrália, e ele fala bastante desses casos aí de depressão. Então, a questão da depressão, de fato, isso pode melhorar, mas a gente sempre tem que levar em conta que o pensamento, ele pode influenciar o nosso corpo, tá? A gente pode, de fato, ser influenciado pelos nossos pensamentos, a gente vai ver alguma coisa mais aí ao longo desse vídeo, mas pode-se haver uma liberação de substância que é mais forte do que o seu pensamento. Então, a questão da depressão pode ser ajudada? Pode, mas a pessoa tem que fazer um teste, ela tem que avaliar, porque eventualmente ela vai precisar ter uma coisa mais drástica, vai ter que tomar um remédio ou alguma coisa assim. Então, o yoga pode ajudar na depressão? Pode. Ele pode curar a depressão? Em alguns casos sim, em outros não. Então é importante a gente ter isso bem claro, que não é assim, eu tô com depressão, eu faço meditação e nada adianta. Inclusive, dentro dessas pesquisas aqui, tá? A gente tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa pesquisa aqui, ela fala inclusive sobre questões negativas da meditação, tá? Como em muitos casos, ela fala de coisas primeiro positivas, assim, ela vai falando algumas coisas positivas, tá? Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência. Aí vai falando do aumento que está tendo, das pesquisas, como meditar é saudável, mas não é uma panaceia. Não é para todo mundo, não vai curar todos os problemas. E aí lá no final ela vai trazendo alguns casos em que a meditação pode não funcionar tão bem. Então a gente tem que ter isso bem claro, a gente não tem que, tanto quando a gente ensinar, quanto a gente estiver praticando, dizer assim, eu não estou curando a meditação, é minha culpa, tal. Não, eventualmente você pode estar precisando de um remédio, porque você está com uma questão hormonal que precisa ser tratada, que só o exercício não vai funcionar. Então, por exemplo, fisioterapia ajuda muito, mas em alguns casos você tem que engessar aquela parte para melhorar. Só com fisioterapia você não ia resolver. Então você precisa tomar um remédio para desinflamar. A gente tem que ter essa noção de que meditação é muito bom, mas que em alguns casos ela pode não fazer bem, ela pode não produzir aqueles efeitos que a gente deseja.